eles começaram a se esforçar, eles começaram a se inclinar cada um para a sua própria vida, eles começaram a levantar as suas casas estucadas, eles começaram a plantar, eles começaram a semear, eles começaram a querer ganhar dinheiro, aleluia, e esqueceram do verdadeiro sentimento da palavra de Deus, que é o reino de Deus e a sua justiça. E eles começaram. Agora Deus chega para o profeta Ageu e fala assim: Ageu, é necessário você ir lá e você começar a despertar esse povo para que eles venham retomar a minha obra, aleluia. E agora Ageu chega, e ele chega aqui no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, versículo 2 do capítulo 1 de Ageu. Ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo, e diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Aleluia. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ser, e a minha casa há de ficar deserta? Olha, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e colheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei-vos, mas não saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como se colocasse num sequipel furado. As pessoas que se inclinam, as pessoas que têm um propósito, as pessoas que fizeram uma aliança ou fazem uma aliança com Deus, e ele quebra essa aliança, aleluia, a vida dele começa a degradar, a vida dele começa a dar para trás. É como se ele, aleluia, tivesse a opção de escolher aquilo que ele vai plantar, mas ele tem que saber que ele é obrigado a colher aquilo que ele plantou. Ele não tem a opção de querer colher, plantar uma coisa e colher outra, não. Se ele plantar, ele pode escolher aquilo que ele vai plantar. E aquele povo, ele não estava semeando da maneira correta, ele não estava semeando para o reino de Deus, ele não estava semeando para o crescimento da palavra de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E agora o profeta Ageu, ele começa a falar com o povo, para que o povo venha sair daquela posição de negligência, aleluia, porque a pior coisa que tem, irmão, é a pessoa, o servo ou o filho, que ele negligencia aquilo que Deus tem lhe proporcionado, lhe chamado. A pessoa começa muito bem trabalhando, daqui a pouquinho ela começa a ficar acomodada, cruza os braços, vai ficando inerte, daqui a pouquinho vai ficando insensível à palavra, vai ficando frio, vai perdendo o temor, e quando você vê, irmão, ele não tem mais coragem, aleluia, de fazer nada dentro da casa de Deus. Então nessa noite, parece que eu ouço o profeta Ageu dos nossos dias, ele falando essa palavra, aleluia. Ele diz para o profeta Ageu: olha, Ageu, faz uma promessa para esse povo, fala para esse povo, aleluia, subir ao monte, fala para esse povo trazer madeira e edificar a casa, aleluia, do Senhor, e dela eu me agradarei. Deus agora estava, aleluia, querendo que o povo trabalhasse, aleluia, que ele se esforçasse, mas não para, aleluia, eles mesmos prosperar com obras das suas próprias mãos, da sua vida, aleluia, secular, mas sim que eles buscassem madeira, para que eles trabalhassem, se esforçando, para que a casa de Deus viesse a ser erguida. E há uma promessa para aqueles, aleluia, que ouve a voz do profeta de Deus, que ouve a voz do ungido de Deus. A promessa, nesta noite, é o tema da nossa festividade, que diz: e a glória desta última casa, aleluia, será maior do que a da primeira. Quando nós começamos a nos inclinar, aleluia, para a palavra de Deus, nós vemos coisas tremendas acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, você pode ver que algumas coisas estão relacionadas à adoração.
algumas coisas que estão relacionadas quando a gente começa a fazer a vontade, quando a gente edifica a obra de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu gostaria que você abrisse lá no livro de 2 Crônica. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Livro de 2 Crônica. Vamos entender algo maravilhoso nesta noite. 2 Crônica. Glórias a Deus. Segunda Crônica, capítulo 7. Segunda Crônica, capítulo número 7. Está dizendo aqui que Davi, ele teve um sonho. Ele teve um sonho de edificar uma casa para Deus. Muito bonito. Eu acho lindo isso, né? Mas só tem que ele estava com as suas mãos sujas de sangue e ele não poderia levantar a obra. E você sabe que o profeta Natan, ele se abriu com o profeta Natan e falou assim: olha, estou sentindo o desejo de edificar a casa de Deus. E Natan falou assim: olha, o Senhor é contigo, Davi, é isso mesmo, faz mesmo a casa de Deus, edifica. Mas Natan, como profeta, ele não consultou o Senhor. Ele falou a primeira palavra que vem quando a gente olha para um crente e acha que ele é bonzinho, que vem em todos os cultos, mas é que a gente não conhece o coração de Deus por respeito àquela pessoa. E às vezes a gente fala coisas boas porque a gente acha que Deus gosta dele e que ele está agradando a Deus. Mas Deus não mandou a gente falar nada, não mandou a gente profetizar nada. E Natan, quando chega lá, o Senhor falou assim: ó, vai lá e volta. Vai lá, Davi, fala para ele não edificar minha casa. E agora, como é que o profeta ficou? Ele ficou com a cara no chão, não é verdade? Isso mostra que nós, como profeta, nós não podemos passar à frente de Deus. E ele teve que falar assim: olha, assim diz o Senhor, Davi, tu não edificarás a minha casa, mas o teu filho Salomão. Teu filho Salomão, ele vai edificar a casa. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Salomão edifica a casa. Aleluia! Ele faz uma casa linda, irmãos. O templo é tão maravilhoso que quando você entrava dentro do templo, aleluia, dentro do templo era ouro e prata, era fogo de ouro e prata, era uma coisa linda. O ouro simbolizava a presença de Deus e a prata simboliza o resgate na Bíblia. Aleluia, tinha uma cobertura de ouro e de prata, e por fora não tinha beleza alguma. Isso nos mostra, aleluia, e nos tipifica que hoje nós olhamos para você por fora e não vemos beleza nenhuma, mas por dentro a glória de Deus está na sua vida, por dentro a presença do Espírito Santo está em vossos corações, por dentro, aleluia, o sangue de Cristo está cobrindo a sua vida. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos passar a entender o porquê que a glória da segunda casa ela será maior do que a da primeira. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 1 está dizendo assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Diga assim: desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Desceu fogo do céu. Aleluia. O sacrifício que Salomão fez, Deus aprovou mandando fogo. Olha só, uma ação teve uma resposta, né? Uma ação teve uma resposta de Deus através de um sacrifício. A Bíblia diz que desceu fogo. Então, irmão, versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória se tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. A palavra de Deus diz aqui que o sacrifício que Salomão fez, aleluia, ele colocou o holocausto no altar, ele fez uma oração, ele edificou o templo e agora ele consagra, e agora ele inaugura com um sacrifício. E a palavra de Deus diz que o povo
sacrifício que ele ofereceu a Deus em edificar a casa. E diz a palavra de Deus que o povo foi a aprovação de Deus, aprovando aquele lugar como casa de oração, como lugar separado para as pessoas se humilhar e buscar a presença de Deus e alcançar o perdão e a sua misericórdia. Aquele lugar agora estava sendo aprovado, e diz a palavra de Deus que a consequência da aprovação trouxe o quê? Trouxe a glória, trouxe a Shekinah de Deus. A casa se encheu de glória, de modo que as pessoas que queriam entrar, elas não encontravam lugar, porque, irmão, o Senhor, a glória, a Shekinah tinha tomado e invadido, as pessoas caíam pelo chão, era muito poder, era muita unção, era uma coisa que Israel jamais tinha visto naquela época acontecer, de uma unção tão grande, sobrenatural e tamanha, que se manifestou dentro daquele santuário. Foi uma coisa gloriosa, e o sacrifício trouxe a aprovação trouxe, aleluia, a glória e a presença de Deus. E a presença de Deus agora traz uma outra coisa, ela traz um avivamento. Ela traz um avivamento tal na vida das pessoas que estavam lá, que as pessoas, sendo avivadas,